Olá, pessoal! Estou aqui com Mari, do canal Púrpura. E aí, nós vamos falar sobre um tema muito legal, mas roda a vinheta primeiro e eu vou vir com os recadinhos que vocês já conhecem. Doutora Drag! Enfim, pessoal, se você chegou até aqui, você está no Doutora Drag, que inclusive é um canal no YouTube /podcast. Esse áudio ele vai para o nosso podcast, vai para o feed do HQ da Vida. Lembrando, siga Dimitra Vulcana em todas as redes e siga... Qual é a sua arroba, Mari? @mari.púrpura e @canal Púrpura. Pronto, siga mari.púrpura e canal Púrpura. E você também pode apoiar esse projeto em padrim.com.br/HQ da Vida ou apoia.se/HQ da Vida. Você que produz conteúdo sabe quanto que isso é importante, né? Com certeza, a gente precisa passar o financiamento coletivo, porque às vezes é por isso que o canal continua se sustentando. Aí a gente paga só os custos básicos, ainda a gente nem consegue ainda ganhar dinheiro com isso. Hoje nós estamos aqui fazendo um collab, vai ter um vídeo nosso lá no canal dela também sobre história do mundo drag, coisas que eu nunca falei aqui, inclusive, então vale a pena você ir lá. Inédito, pra você conferir e entender como que funciona a história do mundo drag, desde a tragédia grega até os tempos atuais. Então mas salva aí, pega o link aqui e vai lá, tá bom? Agora vamos pra Mari, vamos na pauta de hoje, né? O que a gente vai falar? A gente estava conversando aqui em off sobre pautas de identidade. Existem, quando a gente está num momento de retrocesso, de ultraconservadorismo, de ultraliberalismo, e senhor Jair Messias Bolsonaro aí atacando em todas as frentes, e as pessoas falam assim, olha, você está falando de uma coisa que é desnecessária no momento. E, bem, não é, né? Exato, como se o feminismo, as pautas identitárias, pautas relacionadas a questões de identidade de grupos que conformam minorias sociais. A gente fala disso porque a gente acha importante que isso seja tratado paralelamente à questão de classe. Só que a gente é criticada por isso, né? Os LGBTs, as feministas, o pessoal do movimento negro também é criticado veementemente. Então, a gente vê que, na verdade, essas pautas, elas podem andar juntas e devem andar juntas. Então, se a gente pautar classe, se a gente pensar também feminismo, LGBTs, movimento negro, a gente consegue aí andar mais com essas pautas. E uma coisa não atrapalha a outra, não se anulam, na verdade. Sim, eu acho que não existe, é que nem a frase que a gente grita muito na militância, sem feminismo não há socialismo, né? Primeiro por uma questão prática. Por exemplo, enquanto a mulher tem de cuidar, se você observar uma sociedade com machismo estrutural, a mulher precisa cuidar da criança enquanto o marido sai, mesmo que seja um casal de militantes, vai ser um casal de militantes em que só o cara consegue ter o tempo para militar. Mesma coisa, as pessoas... Ele ajuda. Ele ajuda nas tarefas de casa, como se ele não sujasse a mesma quantidade de louça e roupa, enfim. E além disso, tem uma questão. E as pessoas que não são absorvidas pelo mercado de trabalho em espaços de destaque na mesma proporção em que figuram na sociedade. Então, se os negros, por exemplo, sempre ficarem numa posição que não é de liderança e jamais em mais de 50% dos chefes serem negros, como figuram na sociedade, eles vão ter muito mais dificuldade de militar, vão precisar se dividir em milhares de trabalhos e aí a representatividade vai ficando mínima, né? Então, primeiro por essa questão já faz sentido que... Eu já até falei lá com a Sabrina no canal Tese 11 sobre Pink Money. Eu falei assim... Beijo, Sá. Inclusive Pink Money. Já veio de Pink, ó, ilustrando. Hoje eu estou a própria Pink Money. E representatividade importa, mas com qualidade. A gente também tem que pensar como essas estruturas, né? Você estava falando aí de reprodução social e como que esse trabalho é delegado para as mulheres como obrigatório, como uma coisa natural, como se a mulher tivesse nascido configurada com todas as habilidades possíveis para ser mãe e o pai ser isso aí que a gente conhece, né? Essa figura ausente que a gente tem. Então, o feminismo vem para costurar isso e explicar como que funcionam essas estruturas de opressão entre as mulheres. Sim, e também mesmo as mulheres que estão inseridas na militância já ganharam um destaque, né? Uma visibilidade, um reconhecimento, muitas vezes são interrompidas por homens ou então tratadas como se o que elas estão falando fosse menos importante. Ou se elas têm algum problema no dia a dia, alguma coisa que aconteceu, já é tratado como se fosse incompetência, né? Chegou tarde porque... né? E as pessoas não entendem a importância de falar sobre as questões do universo feminino, né? E Mari, você está aí na militância, na rua, faz coberturas,
Você, inclusive, né, fez fantasiou-se de Barbie fascista. Sim, de bolsomínia. Bolsomínia. Conte mais sobre isso, pra gente também localizar o que você faz no canal, porque é interessante a gente cruzar essa militância, o feminismo, luta de classes, porque o que você faz também é super interessante e importante, né? Obrigada. E perigoso, inclusive. E perigoso, é. Muitas pessoas, assim, minha mãe, pessoas que se preocupam, falam, olha, legal, mas já deu, né? Não vamos ficar fazendo isso de novo. Basicamente, assim, eu tenho o canal Púrpura há 3 anos e pouco. E eu sempre falei sobre pautas identitárias, questões de classe, questões de nomenclatura mesmo de militância. E aí no início eram vídeos didáticos, a intenção era contextualizar o impeachment da presidenta Dilma. E por uma indignação pessoal mesmo, né, eu gostava de escrever e fui transformando isso em vídeos. E aí, ao longo do tempo, o formato foi se expandindo para entrevistas, cobertura de manifestações, cobertura de eventos. E aí, assim, eu sempre fui nas manifestações vestida de vermelho, ou então com a camiseta da pauta, mas sempre manifestações do campo progressista. Uhum. Mas se você observar nos vídeos mais antigos do canal, já tinha uma veia meio de trollagem, né? Então já tinha ido na Paulista, em manifestação verde e amarela, tirar a camiseta de cima e ficar com a de baixo vermelha. Falar, Lula ladrão roubou meu coração, porque estavam gritando Lula ladrão, eu queria, né, dar uma resposta. Sempre tinha alguma coisa desse tipo. E eu acredito que o deboche, ele é estratégico. Ele é uma ferramenta de reação, de luta contra determinadas pautas opressoras, mas jamais debochando de quem é oprimido. Por isso que quando alguém vem debochar do feminismo, dizendo, não é a senhora que é a rainha do deboche, eu falo, não, eu debocho de quem mata. Você tá debochando de quem morre, né? Então tem uma diferença muito grande. Já chegaram a me falar, você não acha desrespeitoso ridicularizar a manifestação dos outros? Eu falo, olha, eu não estou ali impedindo ninguém de falar, e muito menos violentando ninguém. Eu estou indo com um cartaz que eu acredito que deboche daquelas pautas que oprimem as pessoas pobres, as pessoas que são vítimas de políticas de extermínio mesmo. Então os cartazes traziam frases do tipo, chega de heterofobia, não a ditadura gaysista, bem absurdo, armas sim, bolsas não, como é que era? Sim as armas, não as cotas, umas coisas assim. Todas as frases foram inspiradas em comentários que os bolsonaristas deixam, comentários de ódio ou de intolerância que eles deixam no meu canal. Então eu nem cheguei a inventar, tinha uma que era do próprio presidente, que era Brasil e Estados Unidos acima de tudo. Então eu coloquei isso, né, os cartazes tinham frente e verso, então foi 1, 2, 3, 4, eu ficava trocando. E aí eu pensei assim, vou apanhar, né, as pessoas vão perceber, assim, olhar pra minha cara e falar, esses cartazes são estranhos. Só que as pessoas aplaudiram, teve uma senhora que leu com calma e falou, é isso aí, é dessa juventude que a direita precisa, parabéns. Meu Deus. Da ditadura gaysista. Eu falei, meu Deus, eu dei um sorriso e pensei, não, moça, não é isso. E aí, assim, muita gente pedindo selfie, achando legal, até porque eu escrevi, assim, dei bastante contraste, era um cartaz que ficava fácil de ser lido. Então, acho que as pessoas queriam tirar foto, E aí eles começaram a postar no início como uma foto da manifestação, como uma bolsonarista. E aí uma outra pessoa viu e falou, não, peraí, eu conheço, é minha amiga, sabe assim? Não, essa menina é minha amiga, ela não é bolsonarista. E aí começou a propagar como, trollagem, e aí eu percebi que eu fui sendo marcada nas publicações. Então foi ótimo pro meu canal. E aí a segunda intervenção foi levar um faixão de 19 metros, escrito Cadê o Queiroz e hashtag Farsa Jato, no meio da manifestação deles. Aí um amigo meu ficou dentro do mato tirando foto de cima. Ai, gente. E eles seguraram. E chegou uma hora que eles descobriram. Porque, assim, é muito difícil espalhar que a gente ia fazer esse ato, porque é o tipo da coisa que se a notícia corre, não já morre, né? Ou pode cair em risco a nossa segurança. A gente não trocou mensagem sobre isso, só falou pessoalmente. Então muita gente não, domingo eu não posso, não sabia do que se tratava. Só amigos que eu falei, olha, vem pra minha casa, não vou falar o que é, e você vai comigo na Paulista. E aí nós somos em 4 pessoas na rua e 1 dentro do MASP. Então era muito difícil segurar a faixa assim que ela caísse, né? Algumas pessoas passavam embaixo, tiravam foto e saíam, minha faixa ia caindo. Quando eles começaram a ler Queiroz,
que é isso? O que é isso? Aí ficaram bravos e arrancaram. Ou seja, uma preocupação totalmente seletiva com a corrupção. Não pode falar do Queiroz, só pode falar da outra corrupção. E ficou mais explícito ainda. Eles ficaram com bastante raiva. Ah, essa eu adorei. Obrigada, que legal. Mas enfim, olha só. Então a Mari tem todo esse trabalho. Tem o trabalho do canal. E olha, eu tava conversando com ela em off, né, pra gente ajustar a pauta e tudo mais. E eu descobri que, na verdade, ela veio do campo da moda e ainda foi parar no Capital de Marx. Então, por isso que tem toda essa intersecção. E aí, o feminismo que é pautado, a gente estava até conversando sobre Nancy Fraser, sobre hiperrepresentatividade vazia, que a gente acreditar só que ter essa representatividade vai importar. Não, não é isso também que os movimentos da pauta LGBT. Eu queria gays super poderosas no poder e tudo mais, mas eu queria que essa estrutura fosse outra. Essa estrutura não funciona pra gente. Então a gente pensa em outra estrutura. Mari é a partir do feminismo, eu a partir da pauta LGBT, e junto a gente está pensando também a questão de classe. Então tudo que dá para caminhar junto. Existem autores que a gente pode pensar isso. A Nancy Fraser é uma, a própria Angela Davis, sim, a Arutza, a Bhattacharya, eu sempre confundo o nome dela. Mas é importante a gente pensar como que essas pautas elas se cruzam, elas caminham juntas, elas podem andar juntas, né? Sim, e eu fico muito triste quando pessoas que se posicionam no espectro político como sendo de extrema esquerda mandam mensagens pra mim questionando, não intolerantes, mas assim, questionando fortemente o porquê de eu me preocupar com pauta identitária, por que eu vou em manifestações em favor da defesa dos direitos LGBTs, né? Da comunidade LGBTQI+, em geral. E aí, dizendo assim, na Rússia, sei lá, admiradores de Lenin, muitos mandaram mensagem assim, na Rússia não tem isso, não tinha isso, é o trabalhador, é o operariado, é o proletariado contra quem domina os meios de produção e ponto. Aí eu respondi algumas coisas assim, tentando colocar a sementinha da discórdia, né? Falei, você sabia que o aborto, enfim, a aprovação na Rússia data da Revolução Russa, né? A gente está 100 anos atrasado, essa pauta nem é discutida, ou então, independente do que foi revertido ou não e rediscutido lá, independente da forte LGBTfobia, então não utilizando como exemplo, mas dizendo assim, não é porque a gente tem questões de classe que não existe interseccionalidade, não existem pessoas mais oprimidas, né? Eu não tenho a menor dúvida que um homem branco pobre sofre opressão de classe, mas é muito diferente o que ele enfrenta para se inserir no mercado de trabalho em comparação com uma pessoa LGBT, uma mulher, enfim, uma pessoa negra, né? E eu acho assim, a gente não pode ser anacrônico. Se tem algumas coisas no passado que não foram funcionais, ou seja, não contemplou todos, a gente deve continuar não contemplando todos até o presente. Então, assim, não faz sentido. Eu acredito assim, sigam pessoas que pensam marxismo, usam o materialismo histórico dialético, algo que vai se reinventando conforme o que a gente tem na sociedade. Então, o que a gente tem hoje pede isso. Então, por que não a gente seguir o próprio método científico do marxismo? Sim, exatamente. Inclusive para as críticas que eles fazem às personalidades que a esquerda cultua. Quando vem alguém dizer assim, mas você fala do Che Guevara, que eu até brinco, eu nasci no mesmo dia que ele, né? É 13 de agosto? 14 de junho. Ah, tá. Não, quem é... Não. 13 de agosto é o Fidel. É o Fidel. Foi ontem. Eu tô já fazendo correlação e é Fidel, isso mesmo. Fidel, se você assistiu o filme Diário de Motocicleta, tem um momento ali no dia do aniversário dele que ele chega, enfim, na saga ali em determinado lugar. E aí eu olhei e falei, 14, é o mesmo dia que o meu. E assim, tem gente que fala, que hipocrisia. Che Guevara fuzilava gays simplesmente por serem gays, quantos gays foram pro paredão por culpa dele e do Fidel. E aí eu respondo assim, bom, primeiro que para fazer essa crítica é necessário ter dados, né? Quando vem gente falando que o stalinismo matou sei lá quantos milhões, é importante a gente contextualizar em que momento esses dados foram colhidos. Não duvidando da violência de determinadas implantações de regimes, mas também não extrapolando para o achismo. E no caso do Che Guevara, eu digo o seguinte, a época em que a Revolução Cubana aconteceu, em muitos lugares era crime ser gay, as pessoas eram assassinadas, seja na rua, seja pela polícia. Vamos pegar só um exemplo bem claro, né? Uhum. Nós temos Alan Turing, que quebrou os códigos na Segunda Guerra Mundial e tudo mais. Ele era gay.
ele ajudou a combater a Alemanha nazista e a Inglaterra obrigou ele a fazer castração química e ele se suicidou. Ou seja, num governo neoliberal, liberal no caso, né? E era o momento da época e isso foi obrigatório para ele. Ou seja, o antinazismo é uma causa nobre, mas nem por isso ele Nem não por é isso. LGBTfóbico. Ele só decodificou o maior código alemão e mesmo assim ainda teve que passar pelo processo de castração química por ser gay. Então é Tem muito... um filme, né? É alguma coisa dos jogos, vai me fugir o nome aqui. Mas assim, as pessoas fazem falsas simetrias ou comparações ou tentam ser anacrônicos. E eu acho que o marxismo pede pra gente pensar agora, o que a gente tem agora, quais são os materiais agora, quais são os momentos agora e o que a gente pode construir e pautar uma sociedade mais justa. Exato. Eu sempre me pergunto se o Che Guevara tivesse 30 anos hoje, ele teria esse proceder. Porque na época existia um contexto, a gente não está defendendo aqui tudo, não é porque você tem uma personalidade de referência que você defende tudo que ela fez e optou. Mas naquele contexto, um contexto de guerrilha, um contexto em que o mundo é LGBTfóbico, em que exterminar a população LGBT não parecia tão absurdo para as pessoas como hoje, por mais bizarro que seja dizer isso, né? Não dá pra você simplesmente julgar. Ele pegou em armas. Ele não tá num shopping aqui perto, né, em 2019, é muito diferente. Mas aí as pessoas, enfim, acho que existe uma deturpação, assim também como existe o jovem que só quer pegar em armas e não é bem assim. Inclusive eu vi o Jones fazendo um texto assim, calma jovens, não é bem assim, eu não vou incitar ninguém a pegar em armas porque não é assim que as coisas funcionam. E eu gosto muito daquele mote que a gente estava conversando sobre o feminismo para os 99%. Anticapitalista, anti-imperialista, porque nós somos aqui da periferia do mundo, né? A gente sofre com esse imperialismo, ecossocialista, e lembrem da Sabrina Fernandes, que divulga a palavra do ecossocialismo, pró-feminista, feminista na verdade, né? Anti-LGBTfóbico, antirracista, enfim, acho que tem todas essas pautas, elas caminham, elas andam juntas, e aí fica a indicação feminismo para os 99%. Não a publi da Boitempo, né? Não é apenas uma referência. Expressão de algo que você gostou muito, né, de ler, uma literatura importante. É interessante pensar o feminismo para os 99%, porque ele tem uma correlação com a questão do feminismo branco, né? Já teve alguns vídeos que eu fiz chamando militantes negros para falar sobre pautas que incluem também a pauta antirracismo, e aí eles disseram assim, eu fiquei impressionada com essa frase. Quem me disse isso foi o Douglas Belchior, especificamente. Na verdade, trocando uma ideia sobre isso com a live, né, do canal Púrpura, e aí ele, assim, apesar de a gente estar falando sobre o antirracismo, ele disse que eu, certamente, naquela pauta estaria sendo mais escutada como branca do que se eu fosse uma mulher negra falando sobre aquilo. Então, assim, é importantíssimo que, por exemplo, independente de a gente ter lugar de fala, a gente fale sobre o assunto, só que se colocando no local... Localizando sua fala, né? Enquanto mulher branca, cis, hétero, não sei se você é hétero. Não, pareço, né? É um estereótipo. Muita gente fala que é hétero, mas não sou. Não, eu faço parte do Vale. Ah, que bom. Mas assim, o que acontece? É lógico que é importante falar e dar visibilidade à pauta, né? Se eu tenho um espaço, um canal em que eu debato com as pessoas, eu posso falar disso, mas convidando quem vive e quem entende desse assunto, não tentando me sobrepor à fala da pessoa, não tentando obter o protagonismo, né? Então, manifestações, por exemplo, com relação a Marielle, né, falando do assassinato da Marielle Franco, eu procuro ficar na parte da calçada, correndo lateralmente, jamais vou ficar na frente da faixa, segurar a faixa, porque eu acredito que assim, eu faço parte daquele protesto, mas eu não preciso me colocar como protagonista. O feminismo negro, o movimento LGBT estão ali na frente confeccionando aqueles materiais, mas eu com certeza agrego se eu filmar, se eu entrevistar pessoas, se eu tirar fotos, dar visibilidade, né? Usar o seu canal. Realmente, essa crítica ao feminismo branco, liberal, por exemplo, na verdade, acho que tudo que a gente conversou aqui, o liberalismo coopta tudo. Quando a gente fala de pauta LGBT, tem o Pink Money, e aí é uma cooptação. Quando a gente tem o feminismo branco, liberal, a mesma coisa. No movimento negro também vai existir, porque é isso que eles querem, né? Nos dar migalhas pra gente poder achar que tá tudo bem e não tá.
É mais ou menos A gente isso. se contentar, porque quem não tem nada de respeito e visibilidade, ter algo parece que já é maravilhoso, né? Enfim, gente, essa é uma discussão. Sigam lá o canal da Mari. Eu acho que quem me segue aqui provavelmente já deve conhecer ela, porque o meu canal ainda é pequenininho, mas vai crescer, eu espero. E olha, eu vou te falar que eu escuto falar muito do seu canal, porque às vezes eu coloco ali uma seleção que alguém fez, me citando, agradecendo, e falo, gente, indiquem outros. E uma galera falando do seu, achei muito legal. Que bom, gente. A hora das humilhadas serão exaltadas. Tá chegando, tá chegando. Com certeza. Mari, olha, brigadão por esse papo, assim, sério, Eu que que foi agradeço. maravilhoso. É super bom estar aqui, conversar com pessoas em São Paulo e fazer esses vários collabs, que eu tô aqui numa semana louca. E foi um prazer ter te conhecido pessoalmente. Sempre foi sempre disponível, rainha acessível. Eu fiquei muito feliz de ter dado certo os nossos horários, né? Eu tinha convidado a Dimitra para participar do programa Brasil Sem Tabu. Aconteceu uma questão ali de mudança de agenda, mas você tá convidadíssima para a próxima vez que você vier. E fiquei feliz de a gente conseguir gravar junto. Espero que o programa já vai estar começando agora, o programa, né? Vai estar bombando e a gente já A gente chega. foca em pautas relacionadas à sexualidade, identitarismo, e você vai ser muito bem-vinda. Pronto, vai ter uma drag na TV, gente. É isso. Sigam lá o canal Púrpura também e o vídeo que eu vou postar com a Dimitra falando sobre mais pautas, né? Isso. Do universo drag. Vocês vão entender tudo que acontece de drag, desde a tragédia grega até os tempos atuais. Ai, e como que isso maravilha. correlaciona com política. Sim, com Vocês certeza. vão ver aí agora. Ó, beijo, beijo. Tchau, tchau.